Crie um programa que simule um equipamento eletrônico de monitoramento de velocidade de veículos. Inicialmente, teremos uma classe veículo. Ela possuirá os seguintes atributos: placa, velocidade atual e nome do proprietário. Vou começar criando a classe veículo. E vai ter os atributos placa, velocidade atual, e nome do proprietário. Vou criar os gets e sets para ter acesso a esses atributos. O programa terá uma classe chamada radar, que possuirá o método verificar velocidade. A classe radar possui um atributo inicializado via construtor, que corresponde à velocidade máxima permitida. Vou criar a classe radar. Que vai ter o atributo velocidade máxima permitida. E ele vai ser inicializado via construtor. O método verificar velocidade recebe um veículo como entrada e verifica se sua velocidade está acima do limite máximo permitido pelo radar. Se estiver, o método informa que está acima da velocidade permitida, lançando uma velocidade máxima não respeitada exception. E se a velocidade do veículo for menor que 50% da velocidade máxima, deve ser lançada uma velocidade mínima não respeitada exception. Essas exceções devem ser subclasses de exception e possuir mensagens personalizadas explicando o erro. Caso o veículo esteja dentro do limite permitido, o método não faz nada. Vou criar um método, verificar velocidade. Que recebe um veículo. E vou criar as exceções. A primeira é a velocidade máxima não respeitada. Ela vai dar de exception. E vai ter uma mensagem personalizada. Para isso, é só sobrescrever o construtor. E vou fazer a mesma coisa para outra exceção, que é a velocidade mínima não respeitada exception.
Vou informar o método que ele pode lançar essas exceções, que é a velocidade máxima não respeitada e a velocidade mínima não respeitada. Pronto. E se a velocidade do meu veículo for maior que a minha velocidade máxima permitida, eu vou lançar a velocidade máxima não respeitada exception. E se a velocidade do meu veículo for menor que 50% da minha velocidade permitida, eu vou lançar o velocidade mínima não respeitada exception. Cria uma entidade chamada multa, que possui como atributos um veículo e um float representando o valor da multa a ser paga. Vou criar a entidade multa. E os seus atributos. Vai ser um veículo e o valor da minha multa. Adicione um construtor que recebe o veículo como entrada e o valor da multa a ser pago. Vou adicionar também os gets e sets, caso a gente precise usar. Adicione as exceções da questão anterior um atributo do tipo multa. E no método verificar velocidade, adicione a multa à exceção antes de ela ser lançada. O valor da multa respeita as seguintes regras. Se o excesso da velocidade é até 20% do limite permitido, a multa deve ser de R$ 85,13. E se o excesso de velocidade é entre 20% e até 50% do limite permitido, a multa deve ser de R$ 127,53. Se o excesso de velocidade é acima de 50% do limite permitido, a multa deve ser de R$ 574,62. A multa por dirigir abaixo do limite permitido, do limite mínimo, tem um valor fixo e é de R$ 87,33. Uma primeira coisa que ele pede para fazer é adicionar nas minhas exceções um atributo do tipo multa. Vou criar os gets e sets e vou fazer a mesma coisa na outra seção. Bom, eu vou criar um atributo que vai dizer o meu excesso de velocidade.
que o excesso de velocidade vai ser igual à velocidade do meu veículo menos a minha velocidade máxima permitida. Se o excesso de velocidade for menor ou igual a 20% da minha velocidade máxima permitida, o valor da minha multa vai ser de 85,13. Vou criar um atributo também para o valor da multa. Oitenta e 85,13. Se o excesso da velocidade é de entre 20% e até 50% do limite permitido, vou ver. Se excesso de velocidade é entre 20, é maior que 20% da minha velocidade permitida, máxima permitida, e menor ou igual a e o excesso de velocidade menor ou igual a 50% da minha velocidade máxima permitida. O valor da minha multa vai ser de 127,53. 127,53. Se excesso de velocidade é acima de 50%, se o excesso de velocidade é maior que 50% da minha velocidade máxima permitida, o valor da minha multa vai ser de 574,62. 574,72. 74,62. Ele pede também para adicionar uma multa à minha velocidade máxima não respeitada. Vou criar a velocidade máxima não respeitada exception. Eu vou chamar de erro 1. E também vou criar a multa para poder adicionar a exceção. Vou criar aqui em cima, porque a gente vai usar ela lá embaixo também, na velocidade mínima não respeitada exception. Dá um espaço aqui. Vou criar a multa. Que vai receber o meu veículo e o valor da minha multa. Vou adicionar setar essa multa no meu erro 1, que é a minha seção. E só depois eu vou
lançar a minha exceção. No caso, não preciso disso, é só eu lançar a exceção que eu criei aqui em cima. E vou criar uma multa para velocidade mínima. Vou criar a multa, velocidade mínima não respeitada. Vou chamar de erro 2. Vou criar a multa. Recebe o meu veículo. E aqui ela vai receber um valor fixo, que é de 87,33. 87,33 centavos. Vou setar no meu erro 2 a minha multa e vou lançar a minha sessão. Por meio da questão anterior, crie um main que simule o uso de um radar na rodovia. Para isso, crie uma lista com 100 carros com velocidades aleatórias entre 40 e 150 km por hora. Vou criar um main. Vou criar uma lista. Com 100 carros. Capacidade 100. E vou criar os carros e adicionar dentro do meu array. Vou utilizar um for para isso. E vou criar a minha velocidade que vai ser entre 40 e 150, se não me engano, 40 e 150 km por hora. Para isso, eu vou usar o match.random. Vou criar o meu veículo. E vou setar a minha velocidade nele. E vou adicionar no meu array de carros. Crie um radar cuja velocidade máxima deve ser de 90 km por hora. Vou criar um radar. Com 90 km por hora. O
radar ele deve receber todos os carros e informar se ele foi multado ou não e o valor da multa, se for o caso. Para isso, eu vou usar um for each. Radar, verificar a velocidade do meu veículo. Adicionar o trackhead. E ele vai dizer se o carro foi multado. Vai adicionar também a mensagem e o valor da minha multa, que vai ser, vou colocar o valor da multa, que é o meu valor da multa. E vou fazer a mesma coisa na outra seção. Ao fim, o programa deve informar quantas multas o radar deu e o valor total delas. Para isso, eu posso criar um atributo, um contador. Quantidade de carros multados. Inicialmente 0. E ele vai incrementar se ocorrer a exceção. No caso, as duas. Qualquer uma das exceções que ocorrer, a minha quantidade de carros multados vai aumentar. E eu preciso criar guardar também o total do valor das multas. O meu valor total vai ser o valor total mais o valor da minha multa. Mesma coisa, eu vou fazer na outra seção. E aqui eu vou printar a quantidade de carros que foram multados. E o valor total das minhas multas. Bom, para testar eu vou usar apenas 10 carros para ficar mais rápido. Salvar. Aqui ele diz o valor da minha multa e a quantidade de carros que foram multados e o valor total das minhas multas.